Sabe o que faz uma história daquelas inesquecíveis? Pois é, das páginas dos quadrinhos até as telas de cinema, existe uma espécie de fórmula secreta. E olha, hoje a gente vai desvendar essa fórmula. Vamos pensar, por exemplo, nos X-Men. Eles surgiram lá em 1963 e, décadas depois, continuam fascinando todo mundo, né? Seja nos gibis ou nos filmes. Como é que eles conseguem surpreender a gente a cada nova história? E o mais curioso, o que essa saga toda tem em comum com qualquer outro épico que a gente adora? A resposta, olha, pode ser bem surpreendente. A resposta para isso tudo está num esquema, uma estrutura quase universal que serve de base para as narrativas mais impactantes que existem. Não é coincidência não, é projeto. E é exatamente esse quebra-cabeça que a gente vai desmontar hoje, peça por peça. Então vamos começar pelo básico, né? Pensa nisso como se fosse uma receita de bolo. Antes de pensar na cobertura, a gente precisa dos ingredientes certos. E toda a grande história, mas toda mesmo, se apoia em 3 pilares fundamentais. Primeiro, os personagens, que são a alma da história, né? Depois, o cenário, o mundo que cerca e até define esses personagens. E, claro, o enredo, que é a jornada que eles vão percorrer. São esses 3 elementos que, quando combinados do jeito certo, criam toda a mágica. E é aqui que o papo fica ainda mais interessante. Porque quadrinhos e cinema, eles não são só primos distantes, não. Eles, na verdade, conversam, trocam segredos o tempo todo. Um aprende com o outro, sabe? E o resultado disso são histórias que literalmente saltam da página e da tela. Dá uma olhada, por exemplo, nesta cena da Mulher Maravilha. Não tem uma única caixinha de texto, de narração, nada. A história é contada puramente com imagens. Cada quadrinho funciona como um take de câmera. Aqui um close no rosto, ali um plano de ação. É o cinema no papel, mostrando a força que a narrativa visual tem. E o mais legal é que essa influência é uma via de mão dupla. Sabe como os diretores de cinema planejam as cenas de um filme? Eles usam um storyboard. E o que é um storyboard, afinal? É basicamente uma história em quadrinhos do filme. Isso prova como a linguagem visual dos quadrinhos é a base, é o alicerce para o cinema. Mas os quadrinhos também beberam da fonte do cinema, claro. Eles usam planos para, de certa forma, manipular nossa percepção. Um close-up joga a gente para dentro da mente do personagem. Já um plano geral nos afasta para mostrar o tamanho do desafio. A câmera, seja ela de verdade ou desenhada, acaba controlando o que a gente sente. Só que as melhores histórias, elas não andam em linha reta. Elas nos enganam, nos fazem de reféns e nos surpreendem. Mas como elas fazem isso? Bom, elas usam algumas ferramentas secretas para quebrar essa linearidade e brincar um pouco com as nossas expectativas. A gente tem o flashback, né, aquela viagem ao passado que de repente ilumina o presente. Tem o gancho, aquela isca perfeita que prende a gente no final de um capítulo ou episódio. E, claro, o ponto de virada, aquele momento em que o chão some e a história vira de cabeça para baixo. Ok, agora vamos juntar tudo isso que a gente viu para chegar no esquema mestre. A estrutura que está por trás de, olha, incontáveis mitos, lendas e blockbusters. A fórmula secreta de toda e qualquer grande jornada de herói. Apresento a vocês o monomito, mais famoso como a Jornada do Herói. Lá em 1949, um estudioso chamado Joseph Campbell descobriu uma coisa incrível. Desde os mitos mais antigos até as lendas mais distantes, a maioria das grandes histórias de heróis segue um mesmíssimo mapa de 12 passos. É uma jornada de transformação que conversa diretamente com a gente. E essa tirinha aqui, ela é genial. Resume a jornada inteirinha. Parece simples, né? Mas cada um desses 12 passos é uma peça fundamental nesse quebra-cabeça de aventura, conflito e transformação. Então vamos mergulhar em cada um deles. Tudo sempre começa em casa, no que a gente chama de mundo comum, até que algo acontece, é o chamado aventura. E a primeira reação, quase sempre, é a recusa, aquele não, obrigado. Mas aí surge um mentor, alguém para dar aquele empurrãozinho que faltava, seja com uma espada mágica ou só com um bom conselho. E aí sim, o herói dá o passo decisivo, cruzando a fronteira para o desconhecido. É aqui que a aventura começa de verdade, com testes, novos amigos e, claro, inimigos perigosos. Tudo isso vai preparando o herói para o confronto final na chamada Caverna Oculta, o ponto de não retorno, onde ele vai ter que encarar a morte de frente. Se o herói sobrevive, ele ganha a recompensa. Só que a fuga raramente é fácil. O caminho de volta sempre traz um último teste, a ressurreição, onde o herói renasce das cinzas, muito mais forte. E finalmente ele volta para casa, mas não de mãos vazias.
Ele traz o elixir. Pode ser a cura, a sabedoria, a paz, um presente para compartilhar com todo mundo. Então, agora que a gente conhece os 12 passos, começa a ficar claro, não é? Esse padrão tá em todo lugar, de Star Wars a Harry Potter. Mas atenção, isso não é sobre seguir regras. Pensa no monomito como um esqueleto. Os grandes contadores de história, eles não copiam esse esqueleto. Eles o vestem com pele, músculos e coração. Eles usam essa estrutura para falar sobre o que realmente importa: medo, coragem, amor, perda. É por isso que essas histórias batem tão forte na gente. No fundo, elas não são sobre heróis, são sobre nós. Porque no fim das contas, o objetivo é sempre o mesmo. Não importa se é no livro, no cinema, nos quadrinhos. É sobre criar algo tão poderoso que fique na nossa memória. É exatamente aquilo. O objetivo de contar histórias é narrar algo tão relevante que fique marcado na memória. Então, da próxima vez que uma história te fisgar, seja num filme ou num livro, tenta procurar por esse mapa. Tenta encontrar os 12 passos, os pontos de virada, o esqueleto por baixo da pele. Conhecer a fórmula não quebra o encanto, de jeito nenhum. Pelo contrário, faz a gente se apaixonar ainda mais pela genialidade por trás de uma grande história.